Alô Alberto, alô Alberto, Olá, Tiago. creio que estamos a chegar em condições minimamente satisfatórias aos nossos espectadores e ouvintes e, portanto, estamos em condições de arrancar para a Lenga-Lenga do Costume, episódio 10, de 26 de julho de 2022. Portanto, Alberto, tudo em ordem contigo, certo? Está tudo bem? Impecável. Menos calor um bocadinho, está melhor. Sim, curiosamente continua calor porque é verão, mas amaina um bocadinho. E as circunstâncias também complicadas em torno do excesso de calor também estão agora um bocadinho mais controladas. Nós estamos, como sempre, a estrear à terça-feira, como quase sempre, 95% das vezes, a estrear à terça-feira às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e no canal de Facebook do Comitê Central. E aproveitamos para relembrar mais uma vez também que os nossos espectadores e ouvintes podem encontrar a Lenga-Lenga do Costume em podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e em todas aquelas plataformas que agregam podcasts. A Lenga-Lenga do Costume, façam favor de procurar subscrever e pontuar com o máximo de estrelas que forem possíveis. Alberto, sem mais demoras, vamos avançar para um dos temas da semana, aquele que talvez tenha suscitado mais interesse nos últimos dias, que foram aquelas picardias parlamentares entre o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e André Ventura e toda a bancada do Chega. Picardias que levaram inclusive a bancada do Chega a abandonar o hemiciclo a meio de uma discussão acalorada com o Presidente da Assembleia da República. Tens gostado da intervenção do Presidente da Assembleia da República? Gostas deste formato mais interventivo, um bocadinho na escola de um Ferro Rodrigues, ou tens saudades eventualmente de um Mota Amaral? Um Mota Amaral. Um Mota Amaral que tinha aqueles comentários giros sobre números curiosos, por exemplo. Sim. E coisa parecia passar-se num ambiente assim bastante tranquilo. Dá uns tempos a esta parte, temos uma Assembleia da República um bocadinho mais, com um ambiente um bocadinho mais encrispado, não te parece isso? É, desde que está o PS, e este PS em particular, a mandar nas coisas, os presidentes não necessariamente nomeados pelo PS tendem a extravasar um bocadinho as suas competências. Eu acho que o Ferro Rodrigues extravasava as competências, mas não acho que tenha chegado a este ponto. O Santos Silva comentou, emitiu opinião, e acho que não... Diz. Sim. Não é muito normal. Não é normal, nem é admissível, acho eu. Eu não conheço bem as regras do jogo, vou ser sincero, não fui ler. Eu acho que as regras é manter o funcionamento de forma ali normal, é uma coisa, é uma figura, é uma figura, é a segunda figura do Estado, está bem, mas é uma figura decorativa. Se a primeira já decora o que decora, a segunda em princípio, ainda se calhar mais decorativa, em princípio deveria ser, não é? A primeira já é bastante decorativa, de facto. Embora de gosto discutível, depois depende de cada um. Mas no caso do Santos Silva, ele resolveu comentar a opinião de um deputado, nem está em causa a opinião, e eu, mesmo por acaso, não concordo, ou se calhar não tão por acaso, não concordo com boa parte do que o Ventura disse. Acho aquilo um bocadinho de mau gosto, aquelas generalizações que todos os imigrantes e os refugiados vêm para aqui receber não sei o quê, à custa dos portugueses, coitados, tão sofredores. Depois há lá pelo meio o Ventura também fala nos portugueses que estão aqui sem fazer nenhum, então ele, se for muito coerente, acaba por estar por antagonizar os refugiados, os imigrantes e os portugueses todos, ou quase todos. Toda a gente, ele é menino para conseguir isso de uma penada só, exatamente. Agora, não cabe ao Presidente da República opinar sobre isso, como é lógico. Ao Presidente da Assembleia, exatamente. Da Assembleia da República. Ao Presidente da República aliás, poderia opinar sobre algumas coisas, mas isso é outra questão. Sim, aliás, eu acho pena que o Presidente da Assembleia da República opine, mais do que opinar sobre estas intervenções, é o facto dessa opinião acabar por interromper essas opiniões, porque eu acho que é giro e é importante deixar falar o André Ventura para que percebamos exatamente o que é que aquilo a que o Chega vem e consigamos perceber que ideias é que defendem, e portanto eu acho que era interessante deixá-los falar, por todos os motivos. E de qualquer maneira, quem não gostasse, e presumo que os outros partidos, como aplaudiram depois o Santos Silva, presumo que nenhum dos outros partidos terá apreciado a intervenção do André Ventura. Seria depois, a intervenção do Ventura seria alvo de discussão com os outros partidos, se eles achassem por bem isso. Não deviam aplaudir uma intervenção de uma terceira parte que não tem nada a ver com o assunto.
que extravasou as competências. Até porque, no dia em que, se isso acontecer, ou quando e se o Presidente da Assembleia da República resolver comentar criticamente uma intervenção, por exemplo, de um deputado do PSD ou da Iniciativa Liberal, eles talvez se recordem do dia em que o aplaudiram por fazer o mesmo ao André Ventura, porque não está em causa o conteúdo do que Ventura disse, está em causa o princípio, e o princípio acho que impede o Presidente da Assembleia da República de estar a mandar bitites, não é? Sim, parece ser uma coisa diferente, uma Assembleia da República em que lá no topo está um indivíduo que vai comentando as incidências, comentando as incidências do que depois pode fazer o contrário e também pode dizer, olha, o seu deputado X esteve muito bem, o seu deputado Y esteve assim, não gostei tanto da intervenção do deputado Z. Exatamente, honrou esta casa com essa intervenção, Sr. Deputado, por favor faça mais intervenções desse calibre. Não lhe compete. Eu lembro-me de uma ocasião, há países em que as coisas funcionam, não é? De outra forma, não é? Eu lembro uma vez na Inglaterra, que há uns 20 e tal anos, durante o governo do Tony Blair, a rainha de Inglaterra fez um comentário simpático sobre qualquer coisa absolutamente inócua que o governo tinha feito, anunciado, uma história assim. E a senhora, a Sua Alteza Real, foi arrasada até por partidários do Labour, por ter comentado simpaticamente, pois, e um assunto absolutamente... Por em 170 anos de reinado ter comentado uma vez uma coisa. Sim, pois são... Como não é função dela, não é função dela. Exatamente. Mas Augusto Santos Silva parece estar apostado em ganhar protagonismo durante esta legislatura, quem sabe a preparar já o lançamento de uma candidatura presidencial, é disso que também se tem falado, depois provavelmente daquela sondagem de que nós também falámos, que colocava o almirante Gouveia Melo muitíssimo bem colocado numa hipotética candidatura. O Santos Silva não estava tão bem colocado, acho eu, não era? Pois não, eu acho que ele estava por lá. Estava por lá, mas estava muito nos fundilhos, de facto, daquela tabela. Talvez só acima do Marcos Mendes, mas eu ia dizer uma piada de mau gosto. Sim, lá está. Exato. Que culminava com o facto de percebermos que não é surpreendente estar um bocadinho num nível um bocadinho superior a Marcos Mendes. Por aí. Mas pode ser que provavelmente ganhará pontos com este tipo de... Eu acho, Tiago, desculpa só, acho que isso é metade da justificação para a intervenção do Santos Silva. A outra metade é uma coisa que o PS faz, que é destacar o Chega e dar importância ao Chega, porque divide a direita, dá-lhe jeito, não é? Claro, isso a parte coletiva favorece o PS, depois há o lado individual do Santos Silva estar aí, parece que é por a hipótese de uma pré-campanha presidencial, se o Costa entretanto arranjar um poiso qualquer, alguns. E assim nada se desperdiça neste tipo de... Exatamente. Podia ser uma coisa um bocadinho... Porque o Chega também agradece, o Chega também gosta. É bom para todos. E os outros deputados todos também aplaudiram, está tudo contente. Talvez para a democracia, talvez portuguesa, talvez seja um bocadinho menos bom, mas pelo menos assim satisfaz muitas clientelas. Ao mesmo tempo, eu, por meu lado, se não fosse um bocado bandalho, tinha referido logo no início desta lenga-lenga do costume o comentário da semana, que era o que eu devia ter feito logo a abrir o programa, para mais, porque o comentário desta semana é um comentário que nós muito agradecemos, foi um comentário deixado pela Ana Rodrigues no YouTube, e diz o seguinte: o anúncio do azeite talismã é muito bonito. Obrigado, Ana, tem toda a razão. Nós fartamos-nos de referir isso todas as semanas, e verificamos com gosto que os nossos espectadores são da mesma opinião. É engraçado que há pessoas que vêm ao programa para ver o anúncio do azeite talismã, o que fazem muito bem. Mais para ver. Não por nós de todo. Acabam por levar normalmente com duas partes do programa, mas é um sacrifício que vale em nome depois do visionamento do anúncio. e porque precisamente queremos que os nossos espectadores fiquem até ao anúncio, nós vamos passar, já se estiveres de acordo, Alberto, para o segundo tema. Vamos a isto então. Vamos lá. E o segundo tema da semana é uma declaração de António Costa, que vem tocar num ponto que nós também já abordámos há algumas semanas atrás, que é a questão dos carros, porque António Costa disse que as cidades, estou a citar, que as cidades têm de se habituar a viver sem o corpo estranho que é o carro. O Primeiro-Ministro defendeu que as cidades têm de se habituar num curto espaço de tempo a viver sem automóveis para quê? Para assegurar a sobrevivência da humanidade, não é? Portanto, segundo ainda o Primeiro-Ministro, estou a citar de novo, o melhor a fazer é estacionar o automóvel. Fim de citação. Para quê? Para assegurar a sobrevivência
da humanidade. Alberto, nós somos muito sensíveis à questão do automóvel e mais genericamente do transporte individual. E menos à humanidade. Sim, a humanidade estou um bocado a borrifar desde que posso ir de carro para onde me apetecer. Exatamente. Mas parece de facto, nas últimas semanas falámos mais do que uma vez sobre este tema dos automóveis, a propósito dos radares e dos automatismos que os automóveis começam a ter, para não poderem ultrapassar determinadas velocidades e tal. Há aqui um conjunto de circunstâncias em que parece ser cada vez mais difícil utilizar o automóvel, mas o que é aqui relevante em relação à utilização do automóvel é o facto de ser um meio de transporte privado e de permitir uma autonomia grande aos utilizadores. E de essa autonomia e essa forma de nos movermos parecer estar cada dia mais ameaçada. O que é que retiras desta observação do Primeiro-Ministro de que as cidades têm de se habituar a viver sem o corpo estranho que é o carro? Desde logo, uma palavra que tu disseste, privado, não é? E tudo que é privado hoje parece estar sob ameaça. É difícil manter qualquer coisa privada. Ou qualquer propriedade. E depois o lado do exemplo, eu acho ainda absolutamente impensável, mas infelizmente é verdade, que um sujeito venha, no caso do Dr. Costa, venha dizer estas coisas, sem dar qualquer espécie de exemplo. Nós conhecemos, quer dizer, ouvimos falar em governantes, daqueles países tipo Holanda e Finlândia, aquelas coisas, que pelos vistos se deslocam ocasionalmente de bicicleta. O Boris Johnson também parece que fazia isso às vezes, pelo menos no iníu. Com aquelas guedelhas ao vento? É verdade. Ok. Cheguei a vê-lo de bicicleta, não sei se estava a ir para Downing Street ou a fazer um passeio. Mas achamos relativamente comum, dá-me a ideia que é relativamente comum em certos países isso acontecer. E acontecer até nem por demagogia, mas até por hábito das pessoas e tal. Agora, alguém imagina o Dr. Costa... E por serem planinhos, os sítios planos. Sim, países tipo Holanda dá um jeito, não é? A Bélgica também é plana, depois acho que ninguém anda tudo de carro, mas pronto. Sim. Mas o Dr. Costa, alguém o imagina a dar o exemplo nestas coisas? Alguém imagina que um sujeito daqueles... Ele diz estas coisas, mas está a dirigir-se à população, ou seja, vocês pousam o carro, tal como aqueles senhores que se reúnem nas cimeiras do clima, mas vão de avião para se reunir nas cimeiras do clima. Os jatos privados. Os jatos privados, e sim, aviões privados, sim, esses podem ter, e para aconselhar as pessoas a não andar sequer em jatos comerciais, não é? Em aviões comerciais. Nem sequer nos seus automóveis, quanto mais, não é? Agora já vai nos automóveis, mas estava a falar daqueles do clima, que é aquilo, uma coisa, claro. Vai pelo avião. O Dr. Costa ainda vai pelo carro. E depois há aquela coisa, ainda há pouco tempo falávamos que se ouvia dizer que os carros a gasóleo iam acabar, ou iam ser penalizados para ficar só os carros a gasolina e os híbridos e tal. Depois eram os carros elétricos que iam acabar com isso tudo e era o futuro. E isso foi há pouco tempo. De repente os carros elétricos já vão desaparecer. O Dr. Costa já fala dos carros em geral, já não faz uma ressalva para os elétricos, nada. Não faz uma destrinça a esse nível, não. Portanto, o que nos deixa um bocadinho com a questão, de facto, do meio de transporte privado, porque parece já nem ser relevante. O problema é o privado. A certa altura pareceu poder ser essa questão ambiental, não é? Mas agora, aparentemente, porque segundo o Primeiro-Ministro, o intuito disto é a sobrevivência da humanidade. Portanto, pelo visto... A humanidade para ele é o Estado, não é? A humanidade para ele é mais ou menos um sinónimo do Estado. E o Estado socialista, não é? E o Estado socialista em particular. Sim, porque houve aquele ensaio durante a Covid. Também se proibiu as pessoas de andarem de carro. Quase todas as pessoas, lá está, de novo, mas nunca se cancelaram os transportes públicos, Tiago. Não, os públicos não. Devia ser o meio de propagação da Covid, quase certeza absoluta. Certo, isso também, sim. Isso também. Nunca se cancelaram, não. Isso não. E os titulares de cargos políticos, segundo me lembro, também nunca deixaram de poder utilizar os seus meios de transporte. Era importantíssimo deslocarem-se através de conselhos para ir inaugurar certames e exposições, aquelas coisas. Alguns certames, exatamente, sim. Pois eu de facto, eu acredito, eu percebo que as cidades, que os carros possam ser um corpo estranho na cidade, nomeadamente se estivermos a falar de cidades do século XIX, por exemplo, aí o carro seria um corpo estranho, porque dá-me a ideia que o carro é até um elemento, foi um elemento fundamental no desenvolvimento das cidades também,
e nunca deixou de ser Tiago, e temos cidades que se desenvolveram, mais no novo mundo que no velho, sim, exatamente sim, à volta da existência do carro, não é? Sim, todo um conjunto de infraestruturas, não é? Que inclusive... Boa parte das cidades americanas, nota-se bem que são cidades pensadas e que são reações à existência do automóvel, não é? Lá está, as invenções como os drive-thrus e essas coisas do género, não é? Que são feitas em função dos automóveis e todo um conjunto de indústrias que aparecem por isso e portanto, é um bocadinho estranho que o Primeiro-Ministro, enfim, poder-se estar a referir a cidades europeias de origem medieval ou coisa do género, e talvez sim. Sei lá, Praga, o centro histórico de Praga, mais antigo e tal. Sim, embora também nesse tipo de sítios, enfim, também não serão os sítios onde, por norma, as pessoas mais precisarão de ir de carro e onde estão os serviços. Eu conheço a parte mais antiga do Porto, por exemplo, por maioria de razão, e ali não há problema absolutamente nenhum com carros, porque não cabe lá um carro. Pois, porque aquelas colinas que sobem a partir da Ribeira do Douro, não é? Há ali aquelas casas, julgo que é a zona mais antiga do Porto, se não é mais antiga, anda lá perto. E aí não há problema absolutamente nenhum com automóveis, porque não cabe automóvel de espécie nenhuma. Não, nem há propriamente supermercados, nem se calhar escolas enormes e assim, e portanto as pessoas não têm grande necessidade de se dirigir por esses locais. Que agora ali é alojamento local, alguma coisa, e alguns moradores que ainda ficaram por ali e tal, mas automóveis não. Porque é muito giro, por exemplo, ir à escola, deixar os putos de bicicleta e depois ir ao supermercado fazer as compras do mês. Também antes de ir buscar os putos à escola e depois vem tudo para casa na bicicleta. Ou então confiares nos transportes públicos, que como tudo que é público, e especialmente em Portugal, funciona impecavelmente. Sim, também, como aquelas pessoas que abdicaram daqueles seguros de saúde privados para terem acesso aos hospitais privados, não é? Para confiar no melhor SNS do mundo. Sim, isso é um movimento muito forte que se tem sentido e os colégios a fecharem, porque também os colégios particulares, porque o ensino público está em grande, não é? Por falta de alunos, exatamente. Vemos nos rankings que há 3 escolas públicas nos 50 mais, não é? Era isso uma coisa qualquer? 3, penso que sim, que é mais ou menos essa a proporção. Se forem fazer um ranking dos hospitais, eu acho que nem isso, não é? Digo eu. Sim, quer dizer, depois com jeito também tem-se feito os possíveis para que haja menos hospitais privados ou pelo menos menos hospitais explorados em parceria público-privada, portanto, por aí tem-se feito algum trabalho, tal como se acabou com alguns... Desculpa. Diz. Eu só falava na questão dos transportes, percebes? Quem abdica do automóvel para confiar no metro, na Carris ou nos STCP, de acordo com a cidade em que esteja. Assim, mesmo e lá está, espera, eu falei na Carris e nos STCP, e depois o resto do país, as pessoas andam como? Sim. O Porto e Lisboa ainda há umas coisinhas que estão sempre em greve e tal, e não funcionam bem, mas pronto. Por exemplo, em Bragança, queres ir fazer as compras do mês... tens uma carreira para ir ao supermercado buscar as compras do mês e depois meteres as sacas na carreira e voltas para casa? Não faço a mínima ideia, eu não ando, tirando aviões comerciais, já não ando num transporte público, graças a Deus, para aí há 20 anos ou mais. É uma experiência que temos em podendo, não meto nisso. Não é? E é isso que as pessoas fazem, Tiago. Sim. Mesmo a sério, as pessoas, podendo, andam no meio de transporte particular. Agora, com o combustível a 2 euros o litro, começa a complicar um bocado. Começa a haver incentivos, alguns deles artificialmente criados, para que, de facto, para encaminhar as coisas numa determinada direção. Enfim, o ideal seria haver a possibilidade de escolher, mas entre que tipo de transportes queremos usar, mas... Isso parece ser esse tipo de liberdade, parece ser uma coisa bastante fora de moda. E não é uma coisa do Dr. Costa, unicamente. Não é deixar às pessoas a capacidade de decidirem como é que querem. Isso vem lá de fora e ele está a cumprir ordens, não é? Está a cumprir. São modernices. Bom, para mudarmos um bocadinho de tom e irmos para coisas muito interessantes, Alberto, é talvez a altura de fechar o nosso segundo tema da melhor maneira, ou seja, com o belíssimo, como referiu a nossa espectadora, talismã. Exatamente, anúncio do azeite talismã, que é o que vamos ver já agora. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores.
O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único. Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá estamos de volta depois do estupendo anúncio do azeite talismã para fechar o programa de hoje da melhor maneira possível, que é aquela que vocês com certeza esperam, que é conversar um pouco sobre o debate do Estado da Nação. Está tudo em fugas. Sim, porque o debate foi ótimo, o Estado da Nação é ótimo e portanto é a forma mais positiva de acabarmos a lenga-lenga do costume desta semana. Alberto, tu seguiste com atenção. Diz-nos, por favor, quais foram os momentos altos. Escolhe só 2 ou 3. Vou escolher alguns dos mais baixos, que foram bastante. Está bem, vais começar pelos mais baixos, para depois ser sempre não estou a ver, não estou a ver grande progresso, mas acho que vai ficar sempre em baixo. Mas vamos tentar. Gostei do momento em que o Dr. Costa reuniu 17 pedidos de esclarecimento, ou lá como é que aquilo se chama, para responder a todos de uma vez, o que seria um exercício de retórica esplêndido, uma coisa fantástica. Sucede que ele depois não respondeu a nenhum. Demorou ali um minuto numa espécie de, teoricamente, resposta, mas que não foi resposta a nada. Disse que o PS está ali e gosta de desafios, porque depois responde aos desafios e cada problema é um desafio que se coloca e o PS está ali para resolver e tal. Menos a responder aos desafios, como se não responder a... Exatamente, menos aos próprios. Ok. 17, isso é 17. Pedidos de esclarecimento, é não isso? Não perguntes para enumerar os 17, que iam perder ao fim do primeiro, mas o segundo. Não, mas eu confesso que não assisti a essa parte do debate, mas de certeza que a curta intervenção de António Costa sumarizou tudo o que havia para dizer em relação a esses pedidos de esclarecimento. Captou mais ou menos a essência do debate todo e do Estado da Nação, sim. Pois, e da necessidade destes debates. Pois, exatamente, sim. Não, mas não vamos fazer pouco da necessidade dos debates quando ainda há pouco tempo houve tanto alarido em torno do fim dos debates quinzenais, precisamente porque António Costa não estava com paciência de aparecer no Parlamento com essa frequência. Mas quem é que sugeriu o fim dessa frequência, o fim dos debates quinzenais? Penso que foi Rui Rio. Ora bem. Rui Rio, que talvez por isso, e apesar de ter estado, segundo estou agora aqui a confirmar, discreto na quarta fila do hemiciclo e sem gravata, e não tendo pedido para ser protagonista, mas ainda assim António Costa deu-lhe a honra desse protagonismo a Rui Rio, porque ainda antes do debate começar, o primeiro-ministro, que acabara de se acomodar, levantou-se, já depois de estar acomodado, levantou-se da bancada do governo e foi ao lado direito do hemiciclo cumprimentar simpaticamente o ex-líder do PSD. Isto seria, obviamente, em circunstâncias normais, isto seria a gozar, mas tendo em conta que o recipiente deste cumprimento foi Rui Rio, eu acredito que ele tenha sinceramente gostado, tenha ficado satisfeito e lisonjeado com o cumprimento gozão de António Costa. Fazes a mesma leitura, Alberto, ou tens uma leitura inteligente deste não, inteligente não, de certeza. Não, eu acho que o Dr. Costa não podia ter pedido um melhor líder da oposição que o Dr. Rio. Não faço ideia o que é que vai ser agora o Luís Montenegro, não faço mesmo, nem eu nem ninguém faz, não é? Pois. Mas o Rui Rio não podia ter sido melhor para o PS, com certeza, portanto, bem pode o Dr. Costa agradecer-lhe, não é? Pois, e deve ter sido um cumprimento em jeito de despedida com bastante saudade. Se bem que eu, por acaso, já agora aproveito para comentar uma coisa um bocadinho lateral, porque falaste de Luís Montenegro. Eu tenho visto uns outdoors do Luís Montenegro cuja acreditar, mensagem... não é? Pois, porque a mensagem diz assim, acreditar, e depois em baixo, Luís Montenegro, 2026. 2026. Não reparei nisso, não reparei. E eu fico um bocadinho na dúvida, é acreditar exatamente em quê? Em que Luís Montenegro chega a 2026 ainda na liderança do PSD? Ele pode chegar à liderança como líder do PSD, duvida que o PSD aguenta até 2026, e por este andar, não é? O próprio país, será que é uma coisa... O próprio país... Vamos acreditar que o próprio país chega a 2026? Vai chegar num lindo estado, não é? Vai, em todo o caso é uma mensagem, devo dizer, não sei quem é que pensou nisso, mas é bem visto, é uma mensagem muito otimista, porque vendo bem faltam uns casos
4 anos, passam num instante, 4 anos, e uma pessoa realmente fica com um quentinho de saber que, epá, pronto, este 4 anos como realmente líder de uma oposição minoritária e depois com um grupo de deputados que ele não escolheu, como chefe de bancada parlamentar que fez a prestação que fez no Estado da Nação, talvez não. Algumas pessoas não tenham estado tão atentas, mas a prestação do Joaquim Sarmento, acho que se chama, foi assim a modos que desastrosa, foi assim um bocadinho, que correu bastante mal, para dizer o mínimo. Pois, Joaquim Miranda Sarmento, não é? Miranda Sarmento, sim. Ele foi colocado pela imprensa, eu estou a ver aqui mais especificamente no Observador, do lado dos vencidos. E pelos vistos arrastou Luís Montenegro para o lado dos vencidos, sendo que Luís Montenegro acho que a imprensa está correta. Acho que a imprensa está correta. Exatamente, e está aqui a par de um André Ventura, de um Jerónimo de Sousa, e portanto temo que tenha sido realmente muito má a intervenção. Alô Alberto, agora sim penso que estás de volta. Mas foste tu que me desapareceste aqui, estranho. Então, desaparecemos ambos, mas estamos ambos de volta. Ok. Bem, vamos às despedidas de férias antes que isto está mal. Vamos terminar por aqui o programa de hoje. Vamos também fazer uma pequena pausa de verão. Regressamos. Podem sempre ir revendo episódios anteriores da Lenga Lenga do Costume nas plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Alberto, vamos então às despedidas? Vamos, boas férias para todos e boas férias para ti, Tiago. Até setembro. Muito obrigado. Boas férias também. Até setembro. Obrigado. Até lá. Não! Senhor Deputado Rui Tavares, a nossa imigração não tem nada a ver com a imigração que hoje está a chegar às portas de Portugal e eu vou-lhe dizer porquê. E o senhor devia aprender com os nossos imigrantes, porque vão para fora para trabalhar, mataram-se a trabalhar para permitir que este país fosse o que fosse. Não é como outros que vêm para aqui para viver à conta dos nossos subsídios e dos nossos salários. Essa é que é a verdade e é a verdade que custa ouvir a Portugal. Essa é que é a verdade da nossa imigração, a imigração de trabalho, a imigração de força e a imigração de fúria. É essa a nossa imigração e é essa que defenderemos. Portanto, teremos sempre os dois polos, os que defendem os que vivem de subsídios e os que, como nós, defendem aqueles que querem defender quem trabalha e os nossos portugueses lá fora. Essa é a nossa dignidade, essa é a nossa força e é isso que defendemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devo dizer que, como Presidente da Assembleia da República de Portugal, considero que Portugal deve muito, mas mesmo muito, aos muitos milhares de imigrantes que aqui trabalham. Eu acho, Sr. Presidente, honestamente, que o Sr. Presidente, como Presidente da Assembleia da República, deve abster-se de fazer comentários sobre as intervenções parlamentares. E acho, Sr. Presidente, que quando é difícil distinguir entre as funções de Presidente da Assembleia da República e a função de deputado do Partido Socialista, ou de apoiante das propostas do Governo Socialista, eu penso que estamos num mau caminho de exercício de funções. Nós já o tínhamos dito muitas vezes. E o Sr. Presidente pode entender que, ao defender o PS, defende aquilo em que acredita. Senhoras e senhores deputados, todos os oradores têm o direito de não serem interrompidos sem o seu consentimento e de se exprimirem livremente. O Sr. Deputado André Ventura faz favor de prosseguir. Muito obrigado, Sr. Deputado. E deixe-me dizer-lhe 4 coisas. A primeira é que eu não represento aqui o Partido Socialista, eu represento aqui o chão democrático comum desta Assembleia, tal como a Constituição o determina e o regimento o impõe. E a quarta coisa que queria dizer é que estou há muitos, mas mesmo muitos anos, estou há muitos